Quem vai conduzir esse diálogo incrível que já está aqui ao meu lado é a Cristiane Berlink, líder da área de recursos humanos da IBM na América Latina. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Que obrigada felicidade estar aqui do seu lado. Não, imagina, a felicidade é minha. Eu agradeço o convite, dou bom dia a todos que estão nos assistindo, conectados em todo o Brasil e no mundo. E no mundo. Uma felicidade estar aqui com todos vocês. E aqui, pessoal, nós vamos conduzir esse painel com grandes nomes que vão trazer para a gente conteúdos incríveis. Conteúdos que tenho certeza que vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês. Mas antes disso, eu quero aqui reconhecer que eu já estou me sentindo super inspirada, com tanta informação bacana que até o momento eu já ganhei. Eu costumo dizer que o skill principal nos dias atuais é a nossa capacidade de aprendizado e a nossa abertura ao aprendizado. Então, eu convido vocês a estarem comigo nessa, a se abrirem para aprender o que essas mulheres incríveis vão trazer de conteúdo para a gente hoje aqui. E nós temos 3 mulheres que estão conectadas no mundo todo. Nós temos mulheres no Brasil, mulheres em Singapura e nos Estados Unidos, que vão trazer temas super relevantes, conectados à tecnologia, comportamento humano e falando de tendências de futuro. A primeira delas, que eu queria convidar para fazer parte do painel, é a Aline Prado. A Aline, ela é líder de insight de comportamento de consumo no Google. Ela tem 10 anos de experiência trabalhando com inteligência de mercado e comportamento humano. Ela é formada em marketing pela ISPM, tem especialização em neuromarketing, MBA em ciência de consumo. E os últimos 7 anos da carreira dela, ela esteve no Google, está no Google atualmente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a Aline. Com tanto background em estudar tendências e comportamento humano, eu tenho certeza que ela vai nos contar o que está por vir no futuro. Aline, te convido aqui para fazer parte do nosso palco e estar conosco. Como é que vai funcionar esse painel, pessoal, antes da Aline começar a apresentar? A gente vai convidar as 3 mulheres, Aline, Jennifer e Érica. Elas vão dividir um conteúdo conosco, né? Cerca de 10 a 15 minutos cada uma. E no final, a gente vai fazer um debate, nós 4, sobre o conteúdo que elas trouxeram para nós. Tá bom? Aline, o palco é seu. Obrigada. Super obrigada, Cristiane. Dúvida técnica aqui, vou começar a projetar a minha tela, ok? Então, vamos lá para o nosso... tá ótimo, obrigada, pessoal. Vamos lá, primeiro, prazer a todos, obrigada, Cristiane, pela apresentação. Minha proposta aqui hoje é que a gente reflita um pouquinho sobre como a gente recebe notícias do futuro e como a gente recebe, principalmente quando essas notícias não são tão positivas assim. E são notícias de que a gente vai ter que mudar bastante o nosso comportamento, de que o futuro vai ter algum grau de ineditismo bastante grande. Existe uma coisa em como é que a gente está preparado para pensar do nosso futuro, que é, se vocês puderem passar o slide para mim, por favor. Obrigada. Vamos lá, a gente está acostumado a pensar no futuro baseado na nossa experiência e, no máximo, na experiência dos nossos familiares. E aí tem uma coisa que nos atrapalha muito em pensar nesse futuro, que é, quando a gente nunca viu, a gente acha que nunca vai chegar. É muito difícil que a gente se acostume com pensamentos muito diferentes de tudo que a gente já viu. Vamos passar para o próximo.
A pandemia foi um pouquinho assim, né? E eu queria usar muito essa pandemia aqui de gatilho para a gente se preparar daqui para frente. Quando a gente ouviu falar em pandemia pela primeira vez, e as notícias vinham chegando de que a gente ia passar pela pandemia também no Brasil, que a gente ia ter uma brusca mudança de comportamento, eu tenho certeza que muitos de nós aqui pensaram: pandemia no Brasil, máscara, as ruas vazias, e de repente foi exatamente isso que aconteceu. Então, a pandemia serve um pouquinho de fotografia de que sim, de que somos uma geração, de que somos a primeira turma de humanos, digamos assim, que vai passar por um futuro que é muito marcado pelas consequências do que a gente viveu nos últimos 100 anos. Vamos passar para a próxima, por favor. A cada geração que a gente passa, a verdade é que as mudanças estão chegando mais rápido, né? A gente trabalha, tudo que a gente está vivendo nos últimos 100 anos tem efeitos bastante exponenciais sobre o que acontece. Então, meu convite aqui hoje é que a gente faça um exercício de reflexão em conjunto, para pensar nesse futuro como um futuro que vai ser bastante marcado na nossa geração. A gente não está nem mais falando da geração dos nossos filhos e gerações futuras, mas na nossa mesmo, porque a gente está falando de mudanças bruscas, e em 30 anos, no máximo 30 anos, a maior parte de nós, com sorte, estaremos aqui, vai viver. Então, é um convite de reflexão de que somos uma geração que vai ser marcada por consequências e por consequências bastante inéditas, digamos assim. Vamos para o próximo. Vamos lá. Quando a gente foi chamada aqui para falar sobre um futuro, sobre a tecnologia como viabilizadora do futuro, e aí a gente precisa pensar o que é inviabilizador do futuro e tentar prever o que é que vai acontecer no futuro. E para a gente analisar esse futuro, se a gente fosse brincar de bola de cristal, tecnicamente, a gente precisa avaliar aqui 7 pilares, né? Esses 7 pilares são demografia, cultura, política, clima, tecnologia, saúde e economia. Quando a gente consegue entender o que acontece em cada um deles, a gente consegue entender mais ou menos como é que a gente vai estar. E aí, indo para o próximo slide, existe um fator que sozinho atropela esse heptágono de uma vez só e muda esse heptágono de uma vez só, que é basicamente a gente falar de urbanização. Então, quando a gente fala de urbanização, é como se houvesse um terremoto no nosso heptágono. E aí vamos às notícias de urbanização que a gente tem aqui. Primeiro, em 2007, foi a primeira vez que o mundo se tornou majoritariamente urbano. A maior parte da população mundial passou a viver em cidades. Em 2019, que foi há pouquíssimo tempo atrás, mais da metade da Ásia passou a viver em cidades. Exatamente em 2019, a China sozinha pegou 20 milhões de chineses do campo e trouxe esses 20 milhões de chineses para as cidades, muito do efeito China que a gente está vendo agora. E aí vamos para frente. 2023, que é só daqui a 2 anos, o mundo vai ter batido 8 bilhões de pessoas. A África, a China e a Índia juntas vão representar metade do nosso planeta. Só para a gente colocar um pouco em perspectiva, a Europa e a América do Norte, que nos anos 50 representavam quase 1/3 da população, hoje representam, em 2023, vão estar representando menos de 13%. Então, a gente tem um mundo com uma outra característica, muito mais populoso. E quando a gente chega em 2034, que é daqui a pouquinho, a gente tem o último dos continentes a se tornar majoritariamente urbano, que é a África. A África, no ano 2000, ela contava com 800 milhões de habitantes. Nos últimos 20 anos, ela quase dobrou a sua população. Em 2034, a gente está falando de um continente que vai ter 1 bilhão de africanos vivendo em espaços urbanos. Então, vão ser 4 bilhões de asiáticos em espaços urbanos, 1 bilhão de africanos. No ano de 2000, a gente tinha 1,4 bilhões. Por que a gente está falando de urbanização como esse terremoto? Nos últimos 20 anos, o mundo aumentou mais de 50% da população urbana. Isso aqui tem efeitos drásticos. E isso aqui é o que torna muito do que a gente está vendo como efeitos exponenciais do que a gente vai ver pela frente. Rapidamente, quando a gente urbaniza, a gente muda todas as características de hábitos, a gente muda a cultura. E aí a gente traz mais fome, é uma população que passa a ter um gasto calórico, por exemplo, muito maior, mas com menos poder de nutrição. É uma população também que é inserida em consumo como sendo a regra. A gente chama praticamente de sociedades de consumo primitivas. O que é isso? Nós, brasileiros, ainda somos uma sociedade de consumo primitiva. Tudo que é vitória para essa sociedade passa por consumo, significa consumo. Isso significa falta de energia, isso significa um aumento exponencial de combustíveis
fósseis, que é tudo que a gente não poderia ter agora. Então, quando a gente inclui essa população em urbanização, a gente tem o que a gente está vendo aqui hoje. 70% das emissões de carbono do mundo vem exatamente de áreas urbanas. Essa correlação de emissão de carbono com o processo de urbanizações é muito alta. Então, a gente vai ter ainda pela frente ciclos de introdução, de aumento de emissão de carbono e de ciclos de consumo, que é o que a gente deveria estar travando nesse momento. E aí, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai ter novas notícias chegando. Pode passar. Essas notícias não são notícias fáceis. E aí, se a gente olhar para elas, vamos lá, em 2027, que é daqui a apenas 6 anos, a gente entra na primeira crise de segurança alimentar. O que é a crise de segurança alimentar? Hoje, apesar de termos fome no mundo, o mundo tem capacidade de produzir alimento para todos os humanos na face da Terra. Em 2027, a gente perde essa capacidade. 2030, os efeitos climáticos começam a ser os mais drásticos possíveis. Então, a gente tem 5 cidades no mundo se tornando inconvivíveis porque elas vão ser inundadas. Entre elas, a gente tem Amsterdã, Veneza, cidades de bastante proximidade no mainstream. E em 2050, a gente tem uma alta possibilidade de colapsos climáticos. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de notícias muito breves, de mudanças muito bruscas, e a gente basicamente tem até 2030 para traçar um plano muito claro de como é que a gente vai mudar esse comportamento para não chegar num 2050 caótico. Basicamente, os cientistas dizem o seguinte: para a gente evitar 2050 num estado caótico, em que grande parte da humanidade não consegue sobreviver, a gente tem um plano A. Esse plano A significa o seguinte: o mundo conseguiu chegar a 0 emissões de carbono, 100% da proteína animal é substituída por proteína vegetal, o trânsito em massa do mundo, isso significa 100% do trânsito, foi transformado em energia elétrica de origem limpa, a gente digitalizou a maior parte dos nossos negócios para diminuir fluxo, a gente aprendeu a operar à distância e a gente reduziu até mesmo os voos de negócio. Para a gente chegar nesse cenário A, onde a gente não tenha que entrar num terrível cenário B, onde a tecnologia vai ter que diretamente nos salvar com metralhadora de gases que passam uma proteção no planeta Terra, que só algumas áreas sejam convivíveis, ela está sendo, por todas as empresas de tecnologia, não à toa, os líderes de tecnologia estão debruçados sobre isso, a pauta é sustentabilidade, então a tecnologia vai nos ajudar a resolver muitas dessas notícias, de fato ela é viabilizadora. Aqui dentro do Google, por exemplo, a gente está usando inteligência artificial até para inteligência, para ajudar as cidades a terem inteligência de tráfego, para reduzir, para otimizar o trânsito, para reduzir fluxos de carbono nessas cidades, ou para mapear pontos de calor e conseguir aumentar áreas verdes dentro das cidades. A tecnologia por si só, ela de fato é muito útil, mas a gente precisa ter em mente uma coisa, que é, indo para o próximo, por favor. Existe um cientista americano que tinha a seguinte frase, que é muito útil para esse pensamento, que é: a gente tende a superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo, o efeito da tecnologia no curto prazo, e subestimar o seu efeito no longo prazo. O que nos faz pensar o seguinte: nós temos que agir a curto prazo, então a gente não pode superestimar o efeito dessa tecnologia, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa a longo prazo, a gente tem pouca capacidade de prever o que ela sozinha é capaz de fazer se ela tiver que agir diretamente sobre os efeitos climáticos, por exemplo, que a gente vai ter que lidar. Então, a melhor das nossas opções nesse momento é tanto continuar evoluindo a tecnologia para efeitos diretos na solução dos problemas climáticos, quanto concentrar todos os nossos esforços e a capacidade de dados e tecnologia para gerar consciência. A verdade, indo para o próximo de novo, é que educação e conscientização e tecnologia vão ter que se retroalimentar o tempo todo, e a gente vai ter que usar todos os nossos recursos para empoderar pessoas, cidades, sociedades, todas as instâncias de atuação dos nossos próprios negócios que a gente possa utilizar. Vamos passar para o próximo. Eu falei para vocês que não à toa os líderes de tecnologia, os grandes líderes das empresas estão debruçados sobre sustentabilidade como sua principal pauta hoje. Dentro do Google, a nossa missão como empresa é organizar as informações do mundo, torná-las úteis e acessíveis, e com sustentabilidade, a lógica que a gente está usando é a mesma. Vamos para o próximo. A maior parte
das iniciativas que a gente está fazendo, e aqui eu estou trazendo como exemplo do que a gente tem que fazer em todas as instâncias, não só a gente como corporação, mas nós como seres humanos, nós como CPFs únicos, usar a tecnologia, dados para empoderar essas pessoas, essas sociedades, esses governos e as corporações a tomar atitudes que nos façam a chegar no melhor cenário. Se a gente continuar como a gente está falando de um 2050 basicamente, perdão, ainda não. A gente está falando de um 2050 que basicamente a gente vai ter mais plástico na água do que peixes. Então, a gente tem que parar para entender o seguinte: nos nossos negócios, por exemplo, é como se a gente estivesse trilhando um caminho onde todos os negócios básicos, os nossos negócios principais, têm que, de alguma forma, estar voltados à sustentabilidade e dar o poder de escolha para as pessoas de tomar atitudes conscientes. Aqui a gente está fazendo, por exemplo, colocando todos os nossos produtos, sejam nas buscas, sejam quando a gente vai escolher um avião no Google Flights, seja quando a gente vai fazer uma compra que dê informações para os usuários o tempo inteiro de qual é a emissão de carbono de cada um daqueles voos e etc. Ou construindo dashboards básicos, onde a gente consiga entender qual é o impacto, por exemplo, quando a gente decide não comprar uma roupa, ou doar uma roupa, ou entrar em processos de economia circular. A gente tem noção, hoje, por cada segundo no mundo, um caminhão de roupas é queimado. Tamanho é o uso que a gente está fazendo disso. Então, eu volto ao meu ponto no começo, e agora sim a gente pode ir para o próximo, de que o meu convite aqui hoje e o meu convite à reflexão é que a gente vai ter que burlar e ser mais esperto do que esse nosso processo evolutivo aqui, de que quando a gente nunca viu, a gente acha que a gente nunca vai chegar. De fato, nós somos a geração e o conjunto de seres humanos que vai enfrentar um futuro de consequências, e a gente vai ter que colocar nossa tecnologia, nossos recursos, mas mais do que isso, nosso poder de conscientização e de influência sobre todas as pessoas e de todas as formas que a gente puder, a criar um futuro mais consciente, uma mudança de hábitos. Então, era essa pauta que eu queria colocar aqui para a gente hoje. Obrigada. Excelente. Muito boa apresentação, Aline. Obrigada por você ter dividido conosco tantos insights interessantes. E aqui a reflexão que fica é que a tecnologia, ela efetivamente pode nos ajudar muito, né, a ter um futuro diferente, né, das notícias que você projetou aí para os próximos anos, né? Mas, no final do dia, são os nossos comportamentos, é a nossa consciência, e até conectando um pouco com a apresentação anterior, achei uma frase do Pausuli maravilhosa, que é "Without you, there is no me", né? Sem você, eu não existo, né? E esse senso de comunidade, colaboração, de preocupação com o futuro é fundamental, né? Então, muito obrigado, Aline, pela sua apresentação. Fica aqui com a gente. Obrigada, Cristiane. Eu vou chamar agora a nossa próxima convidada, que está em Singapura. Ela é brasileira, mas está em Singapura, é a Érica Firmo. Ela é gerente internacional de comunicação corporativa e reputação no LinkedIn, plataforma que eu adoro. Ela mora atualmente em Singapura, ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero e tem extensão em Comunicações e Mídia em Harvard. Ela tem 12 anos de experiência no mercado e em comunicações. E hoje ela vai trazer para a gente uma apresentação que fala um pouco sobre o poder das conexões. Érica, te convido ao palco virtual. Obrigada, Cris. É um prazer estar com vocês e também acompanhar um pouco da apresentação da Aline, que foi super esclarecedora. Vou compartilhar um pouco com vocês. Na verdade, vou trazer uma reflexão aqui hoje. Eu não tenho slides, mas falar sobre conexões femininas que podem mudar a sua, a minha, a nossa trajetória profissional. E falar um pouquinho de mim também, né? Porque acho que a minha história, ela se liga muito com esse tema no fim do dia. Eu sempre fui um daqueles perfis muito tradicionais, sempre buscando muito convencional no meu mercado de trabalho. Então, eu sempre busquei boa formação, idiomas, uma carreira corporativa, alto cargo, sempre em busca de um bom salário. E a minha família, ela me ajudou muito a sonhar com isso. Tenho
muitos privilégios por ser uma mulher de classe média branca. Mas a verdade é que na minha mente, ainda muito jovem e muito inexperiente, eu não sabia que algumas coisas poderiam atrapalhar, mesmo com todas as minhas, eh, com todas essas minhas, esses meus privilégios, algumas coisas poderiam atrapalhar alcançar essa minha definição de sucesso. Eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade e eu concluí a minha graduação em Relações Públicas e logo entrei para o mercado de trabalho. E aí, entrando para o mercado de trabalho, as minhas definições de sucesso foram reconfiguradas. Eu passei a agarrar todas as oportunidades de emprego que apareciam. Eu trabalhei na Bolsa de Valores, passei pela indústria de manufatura, trabalhei na GE, fui transferida para os Estados Unidos, alcancei um cargo de diretora tão sonhado antes dos 30 anos, e até chegar no mercado de tecnologia, atualmente trabalhando para o LinkedIn. E a verdade é que ao longo dos anos eu passei a trabalhar muito. E eu acumulei sempre mais projetos do que horas no meu dia, né? Minha cabeça nunca desligava e o cansaço para mim ele sempre significou dever cumprido. E isso não era, e hoje eu reflito muito bem sobre isso. Isso não era só por conta da sensação de ser uma boa profissional ou de querer ser reconhecida. A verdade é que as minhas referências de mulheres bem-sucedidas eram a maioria assim. Então, sempre que eu olhava para o lado e eu estava já ocupando um cargo de gerente, de coordenadora, eu começava a aprender que para uma mulher ser bem-sucedida, ela tinha que se provar muito mais. Então, eu via diretoras, executivas, presidentes, todas trabalhando e se multiplicando e trabalhando em dobro, né? Abrindo mão de horas com a família, de horas com os amigos, de horas com os filhos. E eu acabei criando a minha ilusão de carreira em referências muito erradas. E enquanto isso tudo acontecia e eu refletia e a minha ficha finalmente caía sobre esse sistema que nós estamos inseridas, mulheres, né? Eu tive também a chance de liderar um estudo que mudou para sempre a minha carreira. Assim que eu cheguei no LinkedIn, eu fiz uma parceria, eu participei de uma parceria com a Bain Company e eu trabalhei em um projeto que evidenciou muito a realidade que todas nós mulheres vivemos quando nós queremos ocupar ou galgar um cargo de liderança. Nesse estudo, a gente aprendeu que, apesar da maioria dos funcionários das empresas, seja eles homens ou mulheres, apesar de todos concordarem que alcançar a diversidade e a igualdade de gênero devia ser uma das prioridades da empresa, hoje, só 3% das executivas em cargos de CEO, só 3% dos executivos em cargos de CEO do Brasil são mulheres. E se esse panorama ele já era muito difícil quando a gente fez essa pesquisa lá em 2019, quando nós refizemos esse estudo agora, durante a pandemia, a gente só aprendeu e só viu que essa situação ela tá muito mais difícil, né? Então a pandemia ela só contribuiu ainda mais para a estagnação desse cenário e impactou negativamente a carreira das mulheres. Fizemos um segundo levantamento mais recente e nós aprendemos que houve uma queda significativa no número de mulheres sendo contratadas para cargos de liderança desde o início da pandemia. E outra coisa que a gente aprendeu foi que essa mudança, né, essa contratação em baixa fez com que levou, na verdade, ao regresso de 2 anos das mulheres em vários setores da economia brasileira. Isso significa que, hoje em dia, no Brasil, para você alcançar um cargo de liderança, sendo mulher, similar ao de um par homem, vai levar e vai custar a você 2 anos a mais. E em cima de todas essas análises, nós também aprendemos e descobrimos que mulheres, não só no Brasil, mas isso em todo o mundo, elas passaram a se candidatar 11% a menos vagas de emprego em comparação aos homens esse ano. No passado, esse percentual era de 6%, a gente quase dobrou aí o percentual. E de acordo com essas mulheres, nessa entrevista que nós fizemos, quando a gente pergunta, né, por que você não se candidata às vagas? O que te segura? E o principal motivo é a falta de conexão, é a falta de networking. Então, essas mulheres dizem que elas têm dificuldade de ser notada pelo time de recrutamento e o maior obstáculo delas hoje para entrar num processo de seletivo é não ter alguém que as inspiram, que as ajudem, que suportam
esse momento delas de querer mudar de carreira, de buscar um cargo de liderança. E antes de aceitar participar desse evento, eu conversei com a Edna e eu fiquei pensando bastante sobre o que eu podia trazer de valor para essa conversa, né? Além de falar sobre minha carreira e de trazer os dados do LinkedIn. E aí eu notei que, apesar, né, da gente ter esse grande problema, e esse problema também é responsabilidade das empresas, existem caminhos práticos que todas nós podemos usar e desbravar juntas. E aí a verdade é que eu sei que soa meio clichê, mas nós, mulheres, termos uma rede de suporte faz toda a diferença quando nós vamos enfrentar obstáculo pessoal ou profissional. E isso se traduz numa palavra muito simples: conexão. Então, em qualquer momento das nossas carreiras, e principalmente quando nós galgamos esses cargos de liderança, é muito importante para nós concluirmos uma rede de suporte entre os nossos colegas de trabalho e também entre outras mulheres que nós admiramos. A verdade é que ter um espaço onde nós nos identificamos como comunidade é muito acolhedor, é muito reconfortante e é importante para nós nos identificarmos. Então, por exemplo, eu, como estrangeira, vivendo aqui em Singapura, eu entendo melhor a dificuldade de outras estrangeiras que estão em posições semelhantes às minhas aqui na Ásia. E a gente sabe que se sentir sozinha num ambiente de trabalho, isso pode afetar diretamente o seu rendimento, a sua autoconfiança, o seu sentido de sucesso. Mas aí, quando você se sente acolhida, isso faz com que você tenha os efeitos positivos contrários, né? Aí, sem querer fazer jabá, mas já fazendo, porque eu trabalho no LinkedIn, aí que entra também o papel do LinkedIn e das redes sociais. Então, a verdade é que não importa onde você está no mundo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na Ásia, como eu, você fazer parte de uma rede social pode te ajudar a enxergar histórias, origens, privilégios bem diferentes do seu. E também você encontra outras definições de sucesso. E aí o LinkedIn, né, por ser uma rede social profissional, ele te ajuda a ver, além da sua bolha profissional, além daquela bolha que você criou no seu espaço de trabalho. Você consegue conhecer na rede outras profissionais que provaram a importância da participação da mulher no mercado de trabalho, que falam sobre como elas galgaram espaços de liderança, falam sobre desafios, sobre vulnerabilidades, e realmente te ajudam a trazer aquele ar de inspiração caso você queira seguir adiante, se candidatar para uma vaga, buscar uma promoção. E aí eu também fecho assim, essa conversa, essa reflexão com vocês, com 3 dicas práticas de como vocês podem usar a rede, como vocês podem usar o LinkedIn na busca, né, por essa construção de redes de apoios virtuais. A primeira dica é participar de grupos femininos. Então, o LinkedIn tem muitos grupos femininos que debatem o assunto e que geram empatia. Esses grupos funcionam como um espaço seguro para as mulheres compartilharem experiências pessoais e também sobre tópicos na busca por apoio. E eu acho que é muito importante, eu participo de muitos deles, mas para mim é principalmente importante porque é a minha chance de enxergar outras histórias além daquele cargo e do título que aparecem no LinkedIn, porque para mim todas têm uma história para contar. E hoje, com o distanciamento social e apesar das coisas estarem voltando aos poucos, as redes sociais ajudam muito a gente estabelecer essas conexões que não seriam possíveis há alguns meses atrás. Então, poder usar as redes para enxergar outras histórias e humanizar outras histórias nos torna ainda mais fortes como profissionais. Uma segunda dica é buscar fontes de inspiração no LinkedIn. Então, além do que todo mundo conhece o LinkedIn, que vou buscar emprego, ele tem um painel de emprego, você também consegue usar a rede para buscar referências de outras mulheres do seu setor, mulheres que te inspiram, começar conversas pela rede. O LinkedIn tem um programa de influenciadoras, onde mulheres que ocupam cargos de gestão, mulheres extremamente criativas e reconhecidas pelo seu trabalho, se comprometem a compartilhar sobre a sua trajetória profissional, seu dia a dia de trabalho toda semana no LinkedIn. Temos Luísa Trajano, Rachel Maia, Thaís Araújo, a atriz, a Bia Granja, a Nina Silva, assim, uma lista infinita de mulheres inspiradoras que você pode seguir. Além, é claro, de todos os seus contatos, que você pode sempre mandar uma mensagem privada, convidar a pessoa para um café virtual ou um café real. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de mulher que está disposta a compartilhar suas histórias, suas rotinas de trabalho e estabelecer essas conexões. E a última dica é: ouça e oriente quem precisa. Então, em outras palavras, acho que isso se resume à empatia, né?
Então, eu, Érica, sempre me coloquei naquela posição de pessoa que precisava de ajuda, né? Desde o começo da minha carreira, eu sempre busquei uma mentora para me guiar, para me inspirar. E, de fato, eu tive mulheres incríveis ao longo da minha jornada que me ajudaram a enxergar um mundo diferente, com outros olhos. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje têm, nós temos mentoras, mas a pergunta que fica é por que nós não repassamos o nosso conhecimento adiante? Então, se você está no começo de uma carreira ou num cargo alto de liderança, não importa. Você sempre vai ter algo para trocar, algo para ensinar, sempre vai conseguir estender a mão para alguém que quer te ouvir. E você sempre vai ter algo a dizer, eu tenho certeza. Então, o LinkedIn está aí para isso também, e isso não é nada arrogante. Então, quanto mais você compartilha seu conhecimento na rede, mais você vai gerar esse fluxo de empatia e também ajudar a transformar muitas vidas. E eu tenho para mim que se um dia muitas mulheres me inspiraram, é importante que eu dê um pouco também dessa empatia para outras mulheres em retorno. E aí, só para finalizar, Érica, eu sempre acreditei muito que o coletivo feminino, né, dentro e fora dos escritórios, dos espaços de trabalho, ele ainda é o maior poder que o nosso gênero feminino tem nas mãos. E a verdade é que, de mãos dadas, a gente pode abraçar o mundo. Então, vamos nos conectar, mulheres. Obrigada. Excelente. Muito obrigada, Érica, pela sua apresentação. Realmente é chocante, né, a gente saber que apesar das empresas estarem realmente focadas em criar um ambiente diverso, inclusivo, a gente ainda tem uma jornada gigantesca pela frente e a pandemia acabou fazendo com que a gente desça até alguns degraus, né, nessa escalada pela equidade, né? E você trouxe aqui dados, informações relevantes e dicas bastante práticas, né, do que nós podemos fazer, não só por nós mesmas, mas também pela nossa rede, para que outras mulheres também possam continuar a sua jornada. Bom, pessoal, a gente tinha uma terceira convidada que infelizmente está com problema de conexão. A Jennifer Johnson não vai poder estar conosco hoje, mas eu vou aproveitar o tempo que a gente tem aqui e bater papo com a Érica e a Aline, porque eu tenho várias perguntas para elas e eu adorei conhecê-las. Aliás, eu já me conectei com elas no LinkedIn e adorei saber mais sobre a trajetória de cada uma delas. E aí eu vou começar a pergunta pela Aline. Aline, você falou muito sobre a tecnologia como habilitador, mas trouxe uma visão fundamental que é comportamento, né? Comportamento, hábito, aqui e agora, para construir o futuro, né? Na sua opinião, Aline, quais são 2 ou 3 comportamentos que todos nós, enquanto seres humanos, indivíduos que vivem em sociedade, a gente deve se preocupar hoje em fazer vis-à-vis com todas as informações que você nos trouxe e estudiosa no tema que você é? Quais são as dicas que você nos traz? Ai, Cristiane, vamos lá, obrigada pela pergunta. Primeiro, assim, tem uma coisa super importante da gente colocar, que os historiadores e cientistas estão nos colocando como os viventes, que são várias gerações ao mesmo tempo, né? Então, o conjunto de seres humanos que vive na Terra com menor capacidade de pensar no futuro. A gente está sendo tido como a geração que não consegue pensar no futuro, tamanho o nosso consumo pelo presente. A gente está tão ocupado, e eu acho que é uma fala que ressoa bem, né, entre tantas mulheres líderes aqui, que quanto das nossas decisões a gente consegue colocar de fato para o futuro e quanto que a gente consegue só simplesmente acabar o dia de hoje de uma maneira vitoriosa, porque é um desafio mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dedicar parte do nosso tempo, das nossas decisões, com foco no futuro. Eu acho que a nossa convidada chegou, né? Se você quiser que eu interrompa a resposta, não sei se temos uma mudança de planos aqui. Sequência.
Perdão, Cristiane, não te ouvi. Mas eu vou, então, responder rapidamente. Então, primeira coisa, separar parte do nosso dia para pensar no futuro, ter todas as nossas decisões com base no presente, mas também no futuro, e coisas básicas, as coisas que a gente sabe, mas que a gente ignora e que nos parecem bastante marginais. Reutilizar, reciclar, doar, criar em tudo economias circulares, escolher, por exemplo, todas as vezes que a gente vai adquirir um eletrônico, companhias que possam receber de volta os nossos eletrônicos, diminuir tempo de banho e uma das mais preciosas, jamais desperdiçar comida. Comida na geladeira, que depois vai parar no lixo, é uma das nossas escolhas cotidianas que mais traz emissão de carbono e gasto de energia. É impressionante, a cada, por exemplo, meio quilo de carne durante um ano que a gente joga no lixo, é como se a gente tivesse dirigido por mais de 44 horas em termos de emissão de carbono. Então, todas as nossas decisões com comida são extremamente impactantes para o ecossistema de uma forma geral. Então, tentei responder rapidamente. Obrigada, Aline. Obrigada. Super relevante aí os insights. E a Jennifer está conosco agora, ela conseguiu se conectar. Eu vou chamá-la ao palco. A Jennifer está nos Estados Unidos. Ela tem 18 anos de experiência, passando por diversas indústrias e empresas. Ela hoje ocupa a posição de vice-presidente de People e Culture na Easy Carter. É executive coach da Better Up também. Ela é formada em psicologia, ela tem master em recursos humanos na Beckler, ela tem certificações de coaching e tem também ela tem uma certificação no Instituto de Neuroleadership também. E ela vai nos contar um pouco sobre como construir intencionalmente espaços centrados no ser humano na era da tecnologia. Hello, Jennifer. Are you here with us? Hello. Thank you. Thank you for being. Hello. Yeah. Hello. How are you? I'm great. Thank you for being here with us. Yes, thank you. Okay. So thank you for the introduction. I really appreciate being invited and having an opportunity to speak about something that I'm very passionate about, which is people, making sure that we take care and support the people that we employ, because people are the center of our business. In my role as VP of HR, basically, people, culture, diversity, equity, and inclusion at ezCater, I am lucky enough to have an opportunity to align my passion and purpose every day in my work. My passion and purpose center very closely around people and creating intentional frameworks or spaces where people can coexist with their employee, employer, and customer base. There are some steps to make sure that we are always centering humans. But before I jump into that, I want to just talk a little bit about who I am and give you a little bit of background on me so that we can connect as people before we connect as professionals. So I was born and raised in Baltimore, Maryland, which is on the eastern coast of the US. I am the oldest of 3 children. My family is actually in town this week for the holiday, and so I'm very happy to host them and have some time to spend with them. I'm engaged and going to be married next year. I love art and music, and in between meetings, you can find me dancing in my office to something that will motivate me throughout my day. I enjoy plants and I enjoy animals. And so as a person, I try to approach my work through the lens of connection.
as a professional, which I think sometimes we differentiate or draw a line in the sand and say that we're either a person or a professional. I believe it's a little bit more holistic. But in my professional seat, my day to day is filled with talking to executives about how they approach their work and ensuring that those executives are always centering humans in whatever they create. It's really interesting in a tech space. We try to force humans to be technology. And that's what I've experienced. That's what I see every day. Um, in a tech company, it's very easy to do because technology gives us a few certainties, right? It gives us the understanding that we can fully control what we do every day, that we can predict what comes next, which gives us internal certainty. And so that makes us feel safe. Um, and it helps us to quantify our world and make it something that we can put our hands on, grab, take a hold of, and understand. There is a difference between technology and humans. Humans are beautifully flawed and beautifully imperfect. We are not made to operate like robots or like our iPhone. We are not something that can be quantified. We are not something that you can always tangibly take a hold of and give the next step to or force ideals upon. We come fully formed to the workforce because we're adults, which I love, but it most often presents some uh, I think the business feels that they're problems, but I think in a very real context that they are opportunities for us to better understand our world through understanding those that we work for and with. So today, what I'm going to talk a little bit about is how we create very intentionally designed human-centered spaces in specifically tech companies, because I work in a tech company. But this could be applied to any industry, any company, anywhere where we have humans coming together in service of a product or a process or service. Okay, so the first thing that I get asked typically is how much is this going to cost in both time and money? How long is this going to take? And what is the reward for our investment of time, money, and resources into this work? What I can say is that it will take time. It does cost money. Um, and it takes an investment from the business top down in order for this to really be successful and take hold and give back to the community in a way that gives more than gives more of an investment than what we can actually measure. It is both intrinsic, financial, um, because we are a business and we're in the business of making money. So it will help to increase productivity, which then in turn increases financial success of the business and financial reward. But that shouldn't be the focus, right? Should be the byproducts of creating some intentional processes. So I'll jump in and give just some foundational elements to creating human-centered work and human-centered spaces. The first is where I see most tech companies have a miss or a gap, which is
building a foundation of subject matter expertise. What I've experienced working for both very big branded businesses like Coca-Cola, Starbucks, Johnson & Johnson, and now working for a tech company is that you would think that they're very different, but they're extremely similar in how they approach subject matter expertise. For some reason, I kind of think it's financial. Um, Subject matter expertise is seen as a nice to have versus a requirement. And in order for you to build something that is foundationally strong, that you won't have to tear down and rebuild at some point, you have to make an investment upfront, an investment in subject matter expertise, specifically in the areas of human resources, or what we're now calling people and culture, and also in the diversity, equity, and inclusion spaces as well. In order for you to truly build an inclusive culture where belonging exists, where you can bring diverse groups of people from different backgrounds into a collective shared space and have them thrive, you need to have someone who's in the driver's seat to help think through both the inputs and impacts of the actions that are being taken by the business. Too often, we, as we say here, put the cart before the horse. So we try to move out of turn. We want to be scrappy. We want to be frugal. We want to save money. We want to save time and be as efficient as possible. And so what happens is we have people who are well-meaning, who are motivated, come in and try to make it work. And the outcomes of trying to make it work is typically that there are silent experiences that are happening in the business that are not being heard, not being seen, and not being captured in a way that could make intentional change. So my first point and my first ask of everyone who wants to do more intentional human-centered work is that you make an investment in subject matter expertise initially. Have someone who can come in and actually design some of your processes and systems. The second point is that you need to get in and define success early. Defining success will be the foundation that you build literally everything that is people focused on. You will walk from not being able to fully understand why people aren't successful, not being able to fully understand why people are not developing or growing, to a place where you have very tangible knowledge, skills, and abilities well defined, so that you can help develop and grow your team, but you can also help direct your leaders. What I find very interesting in my work is that leaders want to do the right thing. And too often, we don't give them an opportunity to fully grasp success in their own roles, because we have not defined success for them in the roles for folks on their team, the roles for their peers, and sometimes the roles for their leaders as well. That defining roles and defining success really looks like carving out a direct link between goals for the business, or what we typically call KPIs, and what will lead to success through those goals and KPIs. Typically, those are human behaviors. So what repeatable behaviors need to be done day in and day out in order for us to achieve this goal on the timeline that we've predicted? What knowledge do people need to have in order to repeat those behaviors in the most efficient way? And what skills can we give people? Typically, you learn skills in a work environment. What skills
can we give folks in our workspaces that will help them build on the knowledge that they have and help those repeatable behaviors to lead to not only business success, but their individual success as well. Because I don't know about you, but when I wake up in the morning and I come to work, I'm coming in the hope that I'm going to be able to do my best. I'm going to be able to be seen, heard, and valued throughout my day for what I contribute. And that what I contribute is more than enough for my business to be able to thrive. And so, in order for that to happen, not only in small business, because we talk a lot about in the tech world, we talk a lot about startups. So, not only in small business or startup worlds, but this works at scale, right? And so, clearly defining success is, I think, the most foundational element that you can engage in creating intentional spaces that are human centered, because humans are not programmable, right? We're not apps. And so we need to be invested in through a time and resource perspective, sometimes more than monetarily, actually. So I think my second point, building success factors is probably the most foundational, but also probably the hardest thing that you're going to have to do. It takes a lot for you to be able to look at roles that you currently have. And then sometimes through defining success, realize that there's a gap in the roles that you might not have. And then define success for those roles as well, right? So when you are creating job descriptions, that's an opportunity to define success. When you are looking at annual performance evaluation or annual performance review, that is also an opportunity to further clarify or define success. When you are looking at developing annual KPIs or goals, that is also an opportunity for you to clearly define success. And so when we're looking at that as a whole, I think there are some very natural gates that our employment year allows us to take a step back, take a pause, and really rework or reimagine how we are seeing people in the roles that are doing the work that sometimes we're managing, right? Because when we talk about performance management, that isn't human management. That's managing the output of a human. And so really what I'm asking everyone to do in this work, and what I do myself every day in this work, is to look at the human behind the work that is feeding our business. The third piece is building in accountability. I think that a lot of tech businesses begin in a place where you have folks who come together around a product or purpose, and they are spending every day, every moment, all of their waking hours trying to imagine or develop a concept. And in that, everyone is doing a little bit of everything. And what begins to happen is that accountability doesn't come into that scenario or into that space because people are self-accountable. Everyone that starts something, starts a business, starts a venture together, is coming together with the same goals and ideas typically in mind, right? And so they know that the investment they're making is going to have an outcome at the end that's probably going to be either financially lucrative for them or add some value to their lives. Once we move away from the foundation of a business and we grow our businesses and we have employees, accountability is the way to maintain consistency, right? Because when you start to hire more people than the founders, those folks are not always going to be aligned. They're not always going to be on the same page. They're not always going to be able to accurately perceive the intention of things that have been created in your business because we're human. And so, although that is an amazing part of who we are, it is something that at times can add complexity to
creating spaces that allow humans not only to coexist together, but to thrive equitably. And I want to talk a little bit about equity just for a moment. In order for equity to actually exist, there has to be a couple elements that I would say, some wouldn't say required. I would say I require these elements in order to ensure that equity is real and alive in your business. And so there are just a few things. One, you have to be able to have open and honest conversations between employees, employer, customer, and business. And those open and honest conversations have to be framed in a way, we call it growth mindset at times, but in a way that is equitable to everyone who is speaking and listening. Sometimes when we hear feedback that we don't enjoy, we have a tendency as humans to shut down, to reject, to be defensive. And sometimes that includes retaliating against or rejecting the person giving the feedback. And in order for there to truly be equity, there has to be a 360-degree full circle conversation that takes place within your business. You have to know, as an employee, you have to know what the business wants from you. That's speaking to success. You have to know what the guardrails are for your business, right? So if I don't play in this very specific lane, what happens to me? What are the consequences? Maybe something doesn't happen to me personally, but maybe something happens to our customers, right? Or maybe something happens to our business. What are the repercussions? Jennifer, I think I'm sorry because we have just 5 minutes to close our panel, and we have another session going forward. So if you allow me, I need to interrupt you and follow the panel here, just to close the panel, okay? So thank you for your participation. Thank you very much for being with us. Eu quero agradecer também a Aline por estar conosco, Érica também. Eu tinha planejado algumas perguntas, mas por causa do tempo, pessoal, eu não vou poder fazer. Okay, Jennifer, I was planning some questions, but due to the time constraint, I cannot follow on this, okay? Então, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer imensamente por todos vocês estarem conectados hoje conosco essa manhã. Tem sido várias sessões inspiradoras. Eu, pelo menos, estou me sentindo inspirada com cada uma das mulheres que a gente está escutando, com a Edna, que começou, a Glaucimar. A palestra do Pasquale foi absolutamente imperdível. E as 3 mulheres que conectaram hoje trouxeram um pouco de visões completamente diferentes sobre como a tecnologia pode nos ajudar, não só no presente, mas prever o futuro, a se conectar melhor enquanto seres humanos e a fazer dessa jornada algo muito mais conectado e engajador. Realmente, sem dúvida nenhuma, para mim foi enriquecedor. Pessoal, muito obrigada. Ju, te convido para dar sequência às próximas sessões. Cris. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Você arrasou. Podia estar aqui comigo, gente, dividindo o espaço hoje. Foi muito enriquecedor essa conversa da Cris com as meninas. E aí é muito importante a gente falar o quanto de avanço que a gente ainda tem para alcançar em diversos segmentos. E quando a gente olha para os números da representatividade, vemos o quanto o mercado corporativo e a sociedade precisam evoluir para garantir uma ascensão real de gênero e raça. De acordo com o Instituto Ethos, apenas 1,6% dos cargos de gerentes são ocupados por mulheres negras. E apenas, pessoal, 0,4% delas estão em postos executivos. São números realmente que precisam ser transformados. O que é que vocês acham de a gente se aprofundar nesse tema? Chama a vinheta, diretora!